Olá, sejam bem-vindos a mais uma webinar da Metadados. Bom, a maioria já me conhece, então sou Marta Pierina Verona, sou formada em Gestão de Pessoas, pós-graduada em Direito e sou especialista em E-Social. E também em Legislação Trabalhista. Eu atuo há mais de 20 anos e já estou na Metadados há 16 anos. É muito bom estar aqui novamente e hoje à tarde é para esclarecer dúvidas. Eu convido neste momento a Fran para que ela faça a sua apresentação. Olá, boa tarde. Então, eu sou técnica de segurança, graduada em gestão de pessoas, especialista, então, em saúde, segurança no trabalho e social. Atuo na Metadados há alguns anos, referente aos módulos de saúde e segurança. Bom, num primeiro momento, nós precisamos entender, então, os cenários que nós temos. Isso é muito importante, porque senão nós não vamos saber qual a realidade que nós temos dentro da nossa empresa. O que eu preciso adquirir, se tudo que eu tenho dentro da minha base, dentro da minha empresa, é o suficiente para transmitir esses eventos do E-Social. Relembrando, então, que quando nós pensamos em grupo 1, vocês já estão ali no cenário de ter as informações desde o dia 13 de outubro, então não vamos deixar nada para a última hora. Num primeiro cenário, nós temos aqui, eu tenho uma folha de pagamento e eu tenho uma clínica que me entrega um XML. Então, este seria um cenário. No cenário 2, eu tenho o saúde do trabalho e a clínica entrega o XML. Então, o que eu vou fazer com ele? O que eu preciso adquirir? Eu posso também ter somente o saúde ocupacional. Eu posso ter o saúde e o segurança. Vejam quantos cenários que nós temos, porque a Metadados, ela trabalha com módulos, e o cliente vai adquirindo. Então, os escritórios contábeis, muitas vezes, só têm a folha de pagamento, alguns escritórios estão administrando, aí nós temos clientes que possuem o COST, aí eu tenho uma clínica. E o que nós vamos fazer se nós também só recebemos um XML da clínica? Então, nós vamos tentar, nós vamos explicar para vocês aqui como nós vamos, então, proceder, né? Então, como garantir a conformidade e evitar inconsistências? Então, primeiro, eu tenho que saber quando eu vou receber o XML da clínica de saúde ocupacional, eu preciso enviar os eventos. Sim, bom, eu tenho um XML que veio da onde? Da clínica. Aí eu tenho um módulo de saúde ocupacional, recebo o arquivo em XML da clínica, então este é o cenário. Bom, ou eu sou um escritório contábil e preciso fazer o envio dos arquivos XML dos meus clientes. Então, o E-Social Plus, ele vem exatamente quando eu recebo um XML de um terceiro, porque para importar, eu preciso do E-Social Plus. Sem ele, eu não consigo fazer a importação dentro do sistema da Metadados. Então, eu preciso entender este cenário. Nós temos muitas empresas também que elas podem ter ali estabelecimentos espalhados em todo o Brasil. Parte deles, a empresa possui os módulos e alimenta, e parte ela recebe o XML da clínica. Então, se ela recebe o XML da clínica, sempre que eu recebo um XML que vem exatamente no layout do E-Social, eu preciso ter o E-Social Plus. Então, é importante identificar. Bom, não recebo arquivos em XML, tenho um módulo de saúde ocupacional e faço a gestão totalmente interna. Então, eu não preciso tê-lo. Vocês conseguem entender aqui, quando eu tenho isto dentro da minha empresa, eu não tenho XML que vem de um ambiente externo, que tudo está sendo administrado dentro da própria empresa, eu não preciso adquiri-lo. Então, qual que é a sua dúvida hoje? Qual a dúvida que você tem no que diz respeito ao E-Social Plus? Porque assim, primeiro, eu tenho que saber que quando nós falamos em SST, mesmo que o XML venha de um terceiro, ele precisa vir sempre na versão S1.0 do E-Social, porque o E-Social passou por N versões, então a gente precisa ter alinhamento com a clínica. Então, esta semana passada eu também estive em contato com o cliente, nós fizemos uma reunião e fica sempre a dúvida, bom, o que eu faço, como que eu faço, como eu vou saber qual que é a versão? Então, saúde e segurança no trabalho sempre trabalha com a versão simplificada do E-Social, que é a versão S1.0. E antes de passar aqui para fazer as perguntas, que a Fran
vai abrir o sistema. Então, a Fran tem um conhecimento incrível aqui, como ela também tem formação, ela é técnica de segurança, a gente vai fazer um bate-papo e ela já vai compartilhar com vocês aqui, até eu já vou tirar aqui a minha tela, porque nós vamos para as perguntas. Então, é importante olhar para o cenário que nós estamos. Então, a primeira pergunta sempre é, o meu XML vem de um terceiro? Bom, se ele vem de um terceiro, eu preciso ter o eSocial Plus. Então, eu vou começar aqui com vocês, olhando as perguntas, eu vou desativar agora aqui o meu compartilhamento, já está, e eu vou deixar então com a Franciele ali na demonstração do sistema, e eu vou fazer então as perguntas, a gente vai ter um bate-papo, aproveitem este momento, acho que façam as perguntas, porque nós temos muitas dúvidas, e por isso que este momento ele é, ó, tem um relatório de consistências e não apareceu nenhuma inconsistência, achei estranho não aparecer nenhum erro. Será que é algum problema, Franciele? Vamos pensar assim, eu fui lá, gerei o relatório e não tem nenhuma pendência, não listou o relatório. Perfeito, Marta. Então, assim, nesse caso, a gente vai precisar fazer uma análise, né, do que está preenchido dentro do sistema, lembrando que o relatório de consistências dos eventos de SST, ele valida somente o evento S2240, aquele que nós temos carga inicial, né? Então, se caso o relatório ele gerou zerado, a princípio é porque a carga inicial está pronta, né? Então, todas as informações que são necessárias para a geração do evento S2240 está preenchido. Mas, claro que vale uma análise, então, do mapa de risco, das informações que estão preenchidas, para confirmar se realmente as informações estão corretas, né? Porque lembrar que a gente está, então, pensando em substituição de PPP, então essas informações são importantíssimas, né? Que a gente passa a enviar, então, agora para Grupo 1, então a gente já começou a esses envios, né? Tendo o prazo máximo de envio até o dia 12 de novembro. Perfeito, Franciele. Uma coisa que nós precisamos observar. Quando a gente vai ali na consistência dos dados, uma coisa é ele passar por todos os empregados e não gerar nenhum relatório. Agora, você clica aí e o sistema não faz nada, aí tem que ter uma atenção, tá? Então, se ele passou por todos os empregados e não apontou nenhuma inconsistência, sinaliza que realmente você não tem nenhum problema de configuração. Mas isso não quer dizer que está tudo certo. Quer dizer que os campos conforme layout foram preenchidos. Então, tem que ter muito cuidado. O fato de sinalizar ali não sinaliza que você tem tudo certo. Então, até uma das próximas perguntas aqui se o S2240, não sei se está tudo certo antes de enviar a carga, que contribui com o que eu estou colocando. Se vocês preencherem todos os campos, ele zera e não lista esse relatório, né, Fran? Porém, não quer dizer que ele está certo. E para saber, é só fazendo a geração que daí vocês conseguem conferir o que foi de fato enviado. Porque ele monta esse espelho inicial do PPP somente na geração do evento. Certo, Marta, é isso mesmo. Então, mas se caso, antes de fazer esse envio, né, quer fazer essa conferência, é importante também entrar no mapa de risco, olhar a última informação que foi vinculada ao posto e função e verificar quais informações que estão preenchidas. Porque após o envio, a gente até consegue fazer uma retificação, né, Marta? Então, se caso verificar que está alguma informação errada, a gente pode fazer o reenvio, sem nenhum problema. Mas, se caso quer ter 100% de certeza antes de fazer o envio, pode vir aqui e fazer as conferências, então, por posto e função de todas as informações que estão preenchidas. Perfeito. Contribuindo com a informação da Franciele, eu fiz a geração semana passada de um cliente. Acho que é legal fazer a geração, porque vocês podem fazer a geração mais do que uma vez para não serem surpreendidos com os dados que vocês estão transmitindo para o eSocial. Façam a geração e aí vocês conseguem fazer a validação. Mas isso não exime de gerar novamente. Então, lá no início de novembro, vocês vão precisar fazer a geração de novo. Por quê? Porque mais informações estão sendo colocadas no sistema. Mas pelo menos vocês vão ter um termômetro das informações que estão transmitidas e se elas reproduzem a realidade daquele empregado dentro da empresa. Então, é uma forma de validar, lembrando que lá no gerenciador de eventos, vocês vão precisar conferir empregado a empregado.
A próxima pergunta, até eu vou pedir para a Franciele mostrar para vocês dentro do sistema, como se faz a geração da carga inicial dos eventos de SST. Então, a Franciele vai mostrar para vocês como se faz dentro do sistema. Sim, então vamos lá. Então, dentro do módulo do E-Social, né, nós temos então a guia de gerenciamento, geração dos eventos mensais SST. Então, aqui nós vamos, então, buscar a empresa a qual nós queremos fazer a geração, então, dos eventos. O período, então, se referindo a esse nosso primeiro envio, será mês 10 de 2021, né? Pensando em grupo 1. Aqui eu vou marcar, então, qual o evento que eu quero fazer a geração. Caso seja os dois, pode marcar os dois, né? E aí eu vou gerar. Isso que a Marta comentou, então, que a gente pode fazer alguns testes, então, antes de fazer a geração de todos. Então, seria dessa forma aqui. Então, aqui onde a gente está escrito assim, sem filtro, nós podemos fazer o filtro por pessoas. E aqui a gente pode selecionar alguns funcionários em específico, pode ser 1, pode ser 2, enfim, a quantidade que eu quiser, né? E aí fazer a geração somente para esses funcionários, tá? Então, tem essa possibilidade também. E aí é só clicar aqui em gerar, e aí o sistema vai fazer a geração. Vou fazer o teste aqui na minha base. Aqui eu já tinha, então, eventos gerados, então, como eu já tinha eventos gerados com essa data, com esse período aqui, ele faz a exclusão e faz a geração novamente dos eventos. Por isso que ele gerou aquela informação da exclusão. E agora ele está fazendo a geração novamente, então, para fazer os envios dos meus eventos aqui que eu marquei. Tá? Mas dentro do módulo do E-Social, nós vamos em gerenciamento, geração dos eventos mensais de SST. Após a geração, a gente consegue fazer o gerenciamento desses eventos, né, que é super importante, né, Marta, fazer essa conferência, então, dos envios. Então, aqui a gente vai em gerenciamento, gerenciador de eventos. E aqui nós vamos buscar os eventos, então, que foram enviados. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns eventos S2220. E alguns, vamos dar uma olhada como é que ele gerou aqui o 2240. Tá? Então, aqui, se eu clicar 2 vezes em cima do meu evento aqui, eu consigo ver quais informações que compõem o evento e qual funcionário que está se referindo, então, o evento S2240. Aqui, a lotação dele, os riscos que ele está exposto, a descrição do agente nocivo, caso houver, os equipamentos, os requisitos das NR6 e NR9 e os responsáveis. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer os envios e o gerenciamento. Perfeito, vocês viram que não é nada complexo, né? É importante delegar para alguém esta tarefa de geração, quem vai ficar com esse gerenciamento e envio, porque é algo que se torna rotina dentro da empresa, todos os meses, vocês vão precisar, então, aqui fazer a geração destes eventos. Uma das perguntas aqui que é bem importante, a matrícula do funcionário não é obrigatória para o S2220? Pois até então não passamos essa informação para a clínica que vai nos enviar o XML. Estamos fazendo isso somente com as admissões. Olha que pergunta interessante. A clínica não se preocupou com isso, então você não vai receber o XML. É muito importante ter toda essa comunicação com a clínica, porque precisa sim do CPF e precisa sim da matrícula do E-Social. Fran, tu pode acessar o cadastramento do contrato e mostrar onde que está a matrícula, só para ter bem claro que não é nem o código do contrato e nem o número do registro do empregado. Claro, Marta, posso sim. Então, aqui na folha de pagamento, né, nós vamos lá em cadastramento contratos, acessamos, então, as informações do contrato e aqui vai ter, então, a matrícula do funcionário referente, então, ao E-Social. Aqui nós temos a guia E-Social e aqui a matrícula para o E-Social. Nesse caso, ele até, coincidentemente, está igual ao contrato, tá? Mas não quer dizer que vai ser o mesmo número. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo que não seja igual, só para a gente ver que nem sempre vai ser a mesma informação. Aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo. Ó. Então, aqui o contrato é o 16, o cadastro da pessoa é o 16, mas a matrícula para o E-Social é o 14. Então, esse número é um número gerado pelo nosso próprio sistema, e quando começou, então, quando foi enviado o S2200, que é a admissão, ele é gerado, então, essa matrícula para o E-Social.
Complementando, Marta, acho que sim, essa pergunta é bem importante. E eu vou aproveitar, então, o gancho da pergunta e vou mostrar, então, como é a estrutura de um arquivo XML. E vou fazer o teste de envio do evento S2220 para vocês entenderem, então, quanto é importante cada informaçãozinha que consta dentro do arquivo. Então, eu tenho alguns testes aqui, que tem alguns que estão completos e outros não, justamente para a gente ver como é que vai ser esses envios, então, pelo eSocial Plus, e quando não tiver a informação completa, que retorno que o módulo, então, na verdade, a forma de fazer a importação vai trazer para nós, né, para a gente poder fazer a correção. Então, aqui, ó, aqui são lá no manual do eSocial traz, então, um layout padrão, que o arquivo XML ele precisa estar exatamente nesse padrão. Caso contrário, não vai ter como fazer essa importação. Então, como a Marta falou, o CPF do funcionário é obrigatório e a matrícula também. Caso esteja faltando, ou, por exemplo, o número da matrícula esteja outro número, que não seja a matrícula do eSocial, o eSocial Plus vai rejeitar esse evento, tá? Então, eu vou fazer aqui a geração para a gente entender. Então, primeira coisa que todo mundo que adquiriu o módulo do eSocial Plus precisa, então, entender é quando recebe os arquivos XML, precisa, então, salvar dentro de uma pasta, tá? Então, essa pasta pode, né, estar no local conforme vocês preferirem. No meu caso, eu salvei aqui dentro da área de trabalho e coloquei uma pasta XML. Dentro dessa pasta XML, precisa já ter os arquivos direto, tá? Não pode ter uma outra subpasta. Então, precisa ter a pasta, as informações já dos eventos para poder fazer a geração. Então, a minha sugestão é que vocês possam criar uma pasta do evento S2220, uma do S2240, né? Duas pastas distintas para conseguir fazer essa importação. Então, aqui eu tenho alguns arquivos e eu vou fazer, então, a geração para a gente ver como é que vai funcionar. Então, eu vou vir aqui dentro do meu eSocial, que o meu eSocial é o Plus, vou vir em importação XML de eventos. No meu caso, eu vou importar o S2220, mas o processo é exatamente o mesmo, tá? O que diferencia, na verdade, são as informações que constam dentro do arquivo XML. Então, aqui eu vou clicar nessa pastinha, buscando lá na minha área de trabalho, a minha pasta do XML. Clico em cima, dou um OK e inicio a importação. Aqui, então, ele está me dizendo, ó, que teve 6 arquivos, então, lidos, 3 não foram importados e 3, sim, foram importados. Eu vou dar um OK aqui e vou na guia do resultado. E aqui, então, eu consigo ver quais que foram importados e quais que não foram, e por qual motivo. Olha só que interessante. Então, a gente consegue entender, ó, eu tenho 2 arquivos aqui da matrícula 23 que não encontrou o contrato. Se a gente for analisar o XML, eu já sei que é porque o CNPJ não está correto, mas isso vai ter que ser uma análise feita para entender o porquê que não foi. E aqui outra informação que ele trouxe aqui, que ele não importou, foi os campos da matrícula e categoria do trabalhador. Então, respondendo a pergunta, né, Marta, nessa questão, se não houver a matrícula dentro do arquivo XML, não será importado, tá? Então, nós estamos nos referindo tanto no evento S2220 quanto o evento S2240, tá? Então, para fazer a importação dos arquivos XML, é nesse formato aqui que eu acabei de demonstrar para vocês. Caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar encaminhando, que a gente vai respondendo também no decorrer da webinar. Perfeito, Fran. Vocês viram que não é complicado, porém, primeiro, o cadastro até o CNPJ do empregador precisa estar certinho, tá? Então, porque ele vai validar o CNPJ, contrato e matrícula, porque senão ele não vai saber de quem pertence essa informação. Eu preciso ter o contrato na minha base, ele precisa estar cadastrado, porque se ele não localizar, ele vai rejeitar. Então, agora a próxima pergunta é: como nós devemos proceder com as pessoas que estão afastadas?
As pessoas que estão afastadas também precisam de uma carga inicial do S2240. Então, tem muitas pessoas questionando, bom, eu deixo sem nenhum risco ou eu deixo com um risco? Aqui, eu até fiz essa pergunta para o Orion e ainda não obtive retorno, mas eu fico imaginando assim, a Marta é funcionária da consultoria da Metadados. Se a Marta se afasta, a Marta continua sendo funcionária da consultoria da Metadados, exposta àqueles riscos. Então, assim, vocês podem até questionar, né, Fran, não sei se tu tens aqui alguma contribuição, mas eu penso que a pessoa é do setor onde ela pertence, mesmo no período que ela está afastada, porque ela já tem um S2230 sinalizando que está afastada para o E-Social, e depois ela não vai ter mais nenhuma alteração até que essa pessoa um dia volte a trabalhar com alguma alteração naquele posto dela, naquele ambiente de trabalho, porque agora nós estamos fazendo somente uma carga inicial. Concordo contigo, né, Marta? Eu acho que sim, essas informações, exatamente isso que eu passo também para os clientes, né, referente, então, aos funcionários que estão afastados. A gente precisa, então, a maior dúvida dos clientes a gente gera o relatório de consistências de SST e o sistema obriga que seja preenchido o evento S2240, a carga inicial para esses funcionários que são afastados. Sim, ele vai obrigar. Por quê? Porque o manual do E-Social não exclui os funcionários afastados, então a gente precisa fazer essa carga inicial para esses funcionários também. Que informação que eu vou enviar? Essa é uma determinação de vocês, é importante vocês trocarem, então, uma ideia com o representante legal, né, e quem é o responsável pelos registros ambientais da empresa, e ver qual que é a sugestão dele, né, até porque esses funcionários precisam estar contemplados dentro lá do PPRA, do LTCAT, do PCMSO, então eles já têm uma lotação inicial que mesmo eles estando afastados, eles precisam estar contemplados no documento. Até porque, se em algum momento eles retornarem, ou até no momento que eles permaneceram trabalhando na empresa, a gente vai precisar gerar um PPP desses funcionários, né? Então, precisa constar lá a informação no documento, sim, tá? Agora, qual informação que a gente vai enviar? Se a gente vai enviar ausência de fator de risco, se a gente vai enviar exposição, essa tem que ser uma definição da empresa. Perfeito, Fran. A próxima pergunta é: o cliente trabalha com 4 clínicas. 2 clínicas, eles podem gerar e fazer o envio, e as outras 2 eles podem fazer pelo E-Social Plus? Sim, porque isso é uma decisão de vocês. Então, vocês podem ter, dentro não só de um escritório contábil, mas dentro de várias empresas, eu posso ter filiais espalhadas pelo Brasil, sendo que alguma delas eu não tenho gerenciamento dentro do meu sistema. Então, existe sim, vocês podem fazer isso no formato híbrido, sem problema nenhum. A próxima pergunta aqui: a medicina ocupacional, ASO, será direto na Metadados? Resultados dos exames serão enviados junto com o ASO? A parametrização do S2220, o cliente já tem exames lançados no Metadados? Dúvida, se está parametrizado. Na verdade, a Metadados só é parametrizado se vocês digitam os dados. Não sei, Fran, se tu queres complementar aqui, mas eu preciso ter as informações lançadas dentro do sistema, senão não existe a ASO, né? Ou eu importo o XML, ou eu tenho um lançamento dessa informação no módulo, né, de saúde ocupacional. Isso, Marta. Não sei se o cenário desse cliente em específico que está fazendo essa pergunta, se o cliente tem um módulo de saúde ocupacional, mas caso ele tenha, então, no final da webinar, nós vamos também encaminhar os links com as orientações, com os artigos e vídeos que nós temos de parametrizações dos eventos. E aí, assim, mas só, né, aproveitando, então, aqui a gente tem, então, dentro da tabela de exames, nós temos, então, a informação do procedimento diagnóstico, que é essa informação que vai identificar o exame lá para o E-Social. E aí, depois a gente vai registrar o resultado de exame e registrar o ASO. Referente ao resultado do exame, não é uma informação obrigatória de envio. Então, aqui a gente tem uma aba aqui dentro do módulo dentro da tela de registro dos resultados de exames, nós temos aqui, ó, informações para o E-Social, indicação do resultado. Então, essas flags aqui com o resultado do exame, a gente só vai poder informar mediante a autorização do funcionário.
Não é um campo obrigatório, então essa informação que nós temos aqui, diagnóstico atual normal, sequencial, isso é um gerenciamento interno, e aqui é onde a gente informa o resultado que seria para levar para o e-social. Mas, de acordo com o manual, essa informação ela não é obrigatória e ela só pode ser enviada mediante autorização do funcionário. Lembrando, Marta, que não temos carga inicial do evento S2220. Então, pensando em grupo 1, nós vamos enviar o S2220, os que ocorrerem, os ASOS que ocorrerem entre o dia 13 de outubro até o dia 31 de outubro, enviando até o dia 12 de novembro, né? Então, é isso que tem que ficar muito claro para todos. Então, o S2220 nós não enviamos passado, apenas presente a partir do dia 13 de outubro de 2021, grupo 1. Respondido, eu acho, Marta. Não sei se faltou alguma questão. Perfeito. Importante até, não sei se a pessoa que fez essa pergunta, se for um escritório dentro do sistema, se tu não tiveres o módulo de saúde ocupacional, tu não vai conseguir lançar o ASO. Aí você vai ter que ir lá no portal do E-Social e digitar, ou você recebe da clínica através de um XML e tem o E-Social Plus e importa, ou você vai no portal do E-Social e digita se você não tem um módulo de saúde ocupacional. Então, é importante entender o cenário. Não existe na folha de pagamento e nem no módulo do E-Social a possibilidade de digitar o ASO. Como nós podemos fazer o envio dos arquivos quando a empresa tem diversos CNPJ e cada um contém os eventos do S2220 e S2240? A carga inicial pode ser enviada até o dia 15 do mês subsequente? Bom, a Fran até já colocou para vocês, toda geração ela é por empresa ou por pessoa. Então, por quê? Porque toda a informação vai vinculada a um CPF, não é diferente de uma folha de pagamento que a gente vai desmembrando unidade e contrato. Então, ou você gera por pessoa, ou você gera por empresa. E você consegue, sim, receber vários arquivos. Por exemplo, eu tenho 10 filiais. Recebi o S2240 de um que veio de uma clínica. Recebi o S2240 que vem de outra clínica. Cada empregado tem um XML. E você só vai importando no mesmo procedimento que a Fran explicou para vocês. Então, é possível, como também cada ASO gera um S2220. E você vai importando. Se ele não encontra nem duplicidade, ele só vai agregando, cai na mensageria e já transmite ou rejeita. Então, é importante sempre ter este conhecimento. Imaginem que vocês têm uma empresa com 1.000 funcionários, a carga inicial do 2240 tem que ter 1.000 XMLs S2240. Diferente do ASO, se eu só tive 30 pessoas que fizeram um ASO dentro deste mês, eu vou só ter 30 XML do S2220. Não sei se tu queres complementar aqui. Quanto ao prazo, é sempre dia 15 do mês subsequente, como a Fran colocou. E o dia 15 é feriado em novembro, e aí o 13 e 14 é sábado e domingo, então nosso prazo é 12 de novembro, a gente não pode dormir. E assim, a experiência que eu tenho com esse social da Folha é não deixem para o dia 12, gente. Não sejam surpreendidos. Assim, ó, é um momento de testar. Empresas do grupo 1, vocês sabem que o PPP de fato será substituído no dia 13 de janeiro de 2022, mas olha, eu vou puxar as orelhas de cada um de vocês se vocês deixarem ou transmitirem tudo isso aqui fora do prazo, tá? Porque metadados deixam o produto ali, ok, tô brincando com vocês, né? Mas a gente tem tudo para cumprir dentro do prazo, né, Fran? Eu acho que é tão bom a gente transmitir no prazo e assim, gerem a carga inicial sem medo. O E-Social ele não morde, não criem aquele mito que a gente tem com conectividade social, com Cefip, que tem pessoas que odeiam até hoje. Então, nós sabemos que as pessoas que atuam nessa área hoje, elas têm uma dificuldade, assim, não é dificuldade, um contato menor com um E-Social, com a Folha, com arquivos digitais, mas não é nada complicado. O importante, nós precisamos saber o que nós precisamos transmitir e cuidar dos prazos. Vou fazer a próxima pergunta aqui para a Fran. Pode testar a partir do dia 13 do 10, mesmo sendo do grupo 2, referente na consistência dos eventos do SST. Qual a data que coloca nos requisitos da NR 6 e 9, que devem ser informados no mapa de riscos ambientais? Fran, vou deixar para te responder porque é algo bem especial que até tu já mostrou, né? Mas é importante colocar quando nós podemos, sou do grupo 2. Ainda bem que o sistema não deixa gerar, né, Fran? Sistema inteligente, né? É isso aí.
Né, na realidade, assim, no grupo 2 ainda a gente não vai conseguir gerar esses eventos, tá? Então, assim, deixa por enquanto para o grupo 1 fazer os envios, né? Mas o grupo 2 só vai conseguir fazer, então, a validação mesmo desse relatório aqui. Então, quando for gerar o relatório, tem que sempre gerar com a data, então, do início da obrigatoriedade, que vai ser mês 1 de 2022, né? E fazer essa geração e ir cuidando mesmo se está zerado esse relatório aqui. Então, não, nesse momento o grupo 2 ainda não vai conseguir fazer os envios, até porque o sistema não permite, né? Então, é feita uma parametrização por baixo do sistema que não vai permitir que a gente faça a geração quem é do grupo 2. Referente aos requisitos das NR6 e NR9, essa é uma pergunta bem interessante, né? Então, na verdade, quando a gente faz a implantação do sistema, a gente sempre orienta a fazer esse preenchimento aqui com a data 1 de 1 de 1900. Por quê? Porque se caso a gente for fazer a geração do PPP, o PPP físico dentro do sistema, então ele vai abranger todos os funcionários que estão aqui dentro, né, desse posto e dessa função, independente da admissão. Agora, se tu está fazendo uma inclusão de uma avaliação, por exemplo, aqui na minha base, aqui, que eu tenho aqui, 1 de 1 de 2021 é a minha primeira avaliação. E eu colocar 1 de 1 de 2021 aqui, também não é um problema, tá? O que não pode ser, então essa data não pode ser posterior ao início da obrigatoriedade, no início da carga inicial, porque senão ele vai gerar uma inconsistência aqui no relatório de inconsistências, e ele não vai permitir que faça a geração, então, do evento da carga inicial do evento S2240 para esse funcionário, enfim, para esse funcionário que está lotado nesse posto e função. Então, essa data tem que ser feita uma análise de como é que está sendo preenchido as avaliações dentro do metadados, e também se vocês fazem a geração do PPP físico dentro do sistema ou não, tá? Então, essa é uma pergunta mais direcionada para o suporte. Então, se caso não ficou claro aqui com a minha explicação, oriento então a abrir um chamado no suporte, que o pessoal então vai conseguir orientar melhor, acessar a base e ver certinho qual que vai ser a orientação. Perfeito, Fran, nós temos tantas perguntas. A próxima pergunta é: gostaria de saber como funciona com o e-social em relação a CIPA e exames periódicos. A partir de quando essas informações vão ter que ser enviadas para o e-social? E quem estiver atrasado, o que acontece? Que pergunta interessante. Bom, CIPA não vai para o e-social, gente. Não, nada de CIPA vai para o e-social. Os exames periódicos é o que a Fran recém mostrou para vocês, que é o ASO e seus exames complementares, que é o S2220. A partir de quando é o cronograma do e-social? O grupo 1 já está em cena, está no palco, né? Então, tem até o dia 12 de novembro para transmitir os ASOS. Empresas do grupo 2 e 3, elas adentram nesse cenário em janeiro. Então, assim, não tem muito tempo, a gente tem que contatar a clínica, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. E muitas vezes, eu coloco para vocês, porque eu já trabalhei em escritório contábil, eu não quero saber de nada disso, eu não quero tomar conhecimento, e na verdade, acho que existe sim a necessidade de ter uma comunicação entre empresa, clínica e escritório, ou empresa, clínica e empresa, porque não dá para trabalhar sem analisar esses dados. Então, essa é um conselho que eu dou para vocês diante da experiência que eu tenho e de tudo que eu já vivenciei. Então, não dá para trabalhar isso de forma isolada, tá? Agora eu vou fazer aqui uma pergunta. Como será feito o primeiro envio das informações da quarta fase? Devo enviar todos os documentos de ASO ou o atual? Quais são as informações de LTCAT, PCMSO e ASO que devo enviar? Fran, acho que tu mostra de novo como é que se faz a geração da fase, porque isso é muito importante. Sim, posso mostrar sim, sem problemas, mas só lembrando, né, Marta, então, que não são todas as informações que constam no documento, no LTCAT, no PPRA, que a gente vai estar enviando, né? Então, são só aquelas informações que constam lá no anexo 4 do decreto 3048, que basicamente, então, é a tabela 24 que consta dentro do sistema, que é a tabela que está dentro dessa tabela aqui, dessa tela aqui, ó. Então, é aqui onde a gente tem as informações dos riscos a qual nós precisamos, então, informar, né? Então, se o funcionário está exposto a esses riscos que constam na tabela 24, são essas informações que a gente precisa estar enviando. Referente ao S2220, então, como a Marta já comentou também, a gente não envia
nenhuma informação do passado, somente a partir da data do início da obrigatoriedade, então, de acordo com o grupo. E quanto aos envios, então, será aqui dentro do módulo do e-social. Então, aqui a gente tem gerenciamento, geração dos eventos mensais de SST. Então, aqui, essa geração é para aqueles clientes, então, que têm os módulos de saúde ou de segurança, né? Então, ou que tem somente saúde ocupacional, ou que tem somente segurança do trabalho. Lembrando, né, Marta, que então saúde ocupacional, ele entrega todos os eventos. Então, ele entrega o S2220, o S2240 e o S2210. O módulo de segurança do trabalho, se o cliente tem somente o módulo de segurança, ele vai entregar somente o S2210 e o S2240. O S2220 tem que ser visto de que forma que será entregue. Então, nós temos a possibilidade de que o cliente adquira o módulo do E-Social Plus. Então, caso seja o teu cenário atual, vocês podem entrar, então, em contato com o nosso comercial, e o nosso comercial vai passar todas as orientações. Então, se caso o cliente tem somente um módulo de segurança do trabalho, ele não entrega o S2220 pelo metadados, a não ser que adquire o E-Social Plus e receba o XML, então, das clínicas para poder, então, fazer os envios, tá? Então, a geração vai ser por aqui. Então, seleciono a empresa, o período a qual eu quero fazer a geração do envio, e aí eu marco, então, a flag de quais eventos que eu quero gerar. Então, aqui eu vou clicar em gerar e ele fará a geração, então, dos eventos. Se eu quero, então, enviar somente para 1, 2 funcionários, que é a nossa orientação, então, isso que a Marta sempre comenta, então, não deixem para o último dia, né? Mas também podem ir testando, né? Então, quero fazer só para 1, 2, 3 funcionários, eu venho aqui, seleciono eles, adiciono, vou selecionando, pode ser 1, 2, né? Fica a critério de vocês. Filtrar e vou fazer a geração. Certo? Isso, Marta. Vocês têm Perfeito. Então, assim, a gente vai até demonstrando novamente, porque é algo novo, né? E sempre gera dúvidas. Nós temos uma pergunta aqui sobre o S2240. Conforme orientações nos vídeos da Metadados, a gente tem que desmarcar consta em PPP. Daí eles colocaram a imagem, que é o exemplo que nós colocamos nos vídeos, todos os riscos que não fazem parte da tabela 24. Então, a pergunta é se realmente precisará desmarcar, pois como eles iniciaram esse trabalho ainda em 2018 e 2019, todas as unidades já fizeram esse preenchimento. Bom, até vou encurtar aqui o que acontece. Nós sabemos que dá bastante trabalho, porém, quando iniciou o E-Social, nós tínhamos os riscos trabalhistas e previdenciários. E o trabalhista caiu fora, ficou só o previdenciário. O que você pode fazer aqui é abrir um chamado e, se você colocou lá no risco realmente somente o que está na tabela 24, você pode contratar a confecção de um script e fazer esse ajuste através de script, que agiliza bastante o trabalho e você não perde tanto tempo. Então, aqui a nossa dica é, abra um chamado, colocando, então, você já passou por todos os riscos, já fez a vinculação com a tabela 24, você contrata, então, a confecção aqui, as pessoas vão fazer um script e você consegue fazer esse ajuste via script, que agiliza bastante. A próxima dúvida, que é dessa mesma empresa, como se trata de ASO e são exames realizados habitualmente em dias diferentes durante o mês, a pergunta seria, se o ideal é fazer o envio sempre após a conclusão do ASO ou mensal? Aqui eu até vou já responder para vocês, mensal, não tem por que fazer a geração sempre que acontece. O prazo é até o dia 15 do mês seguinte, faz uma geração só, eleja uma data que vocês tenham alinhado internamente com as equipes, que todos os dados já estão lançados dentro do sistema. E esta data vocês fazem a geração geral, é muito mais simples. Apenas só complementando, te interrompendo. Então, só lembrando, né, Marta, que assim, o exame ele não vai de forma isolada, né, para o E-Social. Então, ele precisa obrigatoriamente constar dentro de um ASO. E aí sim, aí o prazo de envio, então, de acordo com a realização do ASO, então é até o dia 15 do mês subsequente à data da realização do ASO, e não do exame, tá? Então, é isso que tem que ficar bem claro, então, para todos na questão dos envios. Perfeito. Então, aqui é do mesmo cliente, ele coloca que eles têm 6 fábricas e a orientação da Metadados é sobre enviar os eventos mensalmente. Ideal é ter uma pessoa para todo um grupo
ou um responsável para cada unidade fabril. Neste caso, um técnico de segurança por unidade. Como se faz o envio do evento? Na verdade, o envio do evento é por empresa. Então, você tem que eleger dentro da empresa qual é a pessoa que está habilitada a fazer a geração deste evento. Muitas empresas estão elegendo até a pessoa do RH, porque é só clicar no botão e fazer a geração. O que vocês precisam ter cuidado? Agora eu estou falando em LGPD, em permissões, quem vai poder acessar o quê? Então, a empresa precisa ter esta preocupação. Então, porque quando a gente habilita o gerenciador de eventos, eu posso ter acesso a eventos da folha de pagamento. Daí eu tenho que ter o cuidado de quem definir papéis e o que a pessoa acessa e não acessa, porque a gente não pode esquecer aqui também da segurança das informações. Então, lembrando que a geração não é por filial, ela é por empresa, e sempre que vocês vão fazer a geração, se você já gerou parte da empresa, ele vai excluir tudo e gerar tudo de novo. Então, é uma pessoa, não tem como colocar aqui várias pessoas fazendo a geração. Até a Fran colocou aqui na tela as permissões dos eventos. Isso mesmo, Marta. Então, só para complementar, então, dentro do operador, a gente consegue, então, fazer a restrição de quais eventos que o operador vai conseguir ter acesso, né? Então, aqui, se caso realmente for alguém da segurança do trabalho que vai fazer esse envio, pode restringir somente, então, aos eventos de SST, não necessariamente precisando liberar todos os eventos. É bem importante, então, isso que a Marta estava comentando. Este cliente mesmo questionou como se faz o envio do evento, a Franciele já mostrou 2 vezes, então acho que está bem tranquilo. E pergunta novamente aqui sobre o evento S2240, como se gera o relatório de consistências no SST. Tu quer mostrar de novo, Franciele, como é que faz a geração do relatório? Claro. Então, assim, dentro do módulo do E-Social, a gente vai em gerenciamento, consistências das informações de SST, vou um pouquinho mais devagarinho aqui. Então, consistências das informações de SST, vai buscar a empresa a qual quer realizar a geração, o mês e o ano, então, do início da obrigatoriedade, e vai gerar. Na minha base aqui, eu já não consigo mais fazer, Marta, essa geração desse evento, porque a minha única empresa que está parametrizada para o E-Social é a 1. E como nós já fizemos a geração, então, de alguns eventos de SST, eu já não consigo mais gerar. Mas é bem simples, então, é só buscar a empresa, o início do E-Social e fazer a geração, então. Lembrando que nós temos um artigo, no final da webinar nós vamos encaminhar, com o passo a passo de como gerar esse relatório e também de como resolver as inconsistências, tá? Então, ele é bem completo, esse artigo, então é bem importante que nós possamos, então, dar uma olhadinha nesse artigo. Na sequência, pergunto, como eu faço para gerar o relatório quando a empresa é de um grupo com vários CNPJs? O que acontece? A geração é sempre por empresa, matriz e filiais, tudo junto, tá? Não tem como fazer a geração separada. Então, eu posso ter dentro do sistema, um escritório contábil pode ter 100, 200, 500 empresas. Tem que repetir esse processo para cada uma das empresas. Então, sempre lembrem, se eu tenho no meu grupo econômico 10, 11, 12 empresas, eu vou fazer a geração 10, 11 ou 12 vezes, conforme o número de empresas que eu tenho cadastrado dentro do meu sistema. Quando uma pessoa se afasta pelo INSS, elas têm auxílio doença ou até mesmo maternidade. Como procedo quanto à exposição dos riscos? Mantendo a exposição aos mesmos riscos ou aquele período informo sem exposição a risco? Novamente, Franciele, a pergunta, né? Eu acho que aqui também é interessante que vocês façam esta pergunta lá no portal do E-Social, que também nós temos um artigo de como se faz. Não sei se tu queres abrir ali no E-Social como é que faz a pergunta para nós. Tem artigo, né? Mas assim, hoje não tem isso no manual, mas novamente, eu, Marta, sou da consultoria, eu entro em licença maternidade. Eu continuo recebendo salário. Para que eu vou fazer uma alteração de exposição de risco se eu tenho um afastamento no S2230? Eu não consigo visualizar isso hoje, tá? Para mim não faz sentido porque eles conseguem entender dentro da base o período que a pessoa esteve afastada, porque todo funcionário que se afasta, obrigatoriamente, ele tem que ter um S2230. Mas assim, como nós já fizemos essa consulta para o Orion, assim que nós tivermos um retorno também a gente vai, a equipe aí de suporte vai fazer um artigo colocando então essa informação, porque ela é bem relevante.
Nós vimos aqui muitas perguntas e questionamentos a respeito disso. A próxima, ao fazer a CAT pelo sistema da metadados, não é gerado mais a remuneração que tínhamos quando emitida pelo sistema da CAT Web do INSS? Confere? Confere, Marta. Na verdade, sim. Como a gente está enviando as informações tudo para um banco de dados geral do governo, né? Então, a gente já enviou o S2200 desse funcionário com a informação da remuneração, né? Então, não precisamos mais informar na Caixa. Então, eles já têm acesso a esses dados, então não precisa mais. No layout da CAT hoje, né, do evento S2210, essa informação ela não faz parte, ela não compõe esse evento. Então, fiquem tranquilos, tá? Então, o sistema está de acordo com o layout, podem continuar cadastrando, né? Para quem é grupo 1, então já faz o cadastro dentro do metadados e vai ser enviado. Só não vai ser enviado, não vai ser aceito pelo e-social, se caso estiver faltando alguma informação obrigatória na geração do evento. Perfeito, Franciele. Por que é redundante informar a remuneração do empregado? Quando eu admito funcionário, como a Fran colocou, nós enviamos o 2200. E cada vez que muda o salário do empregado, eu mando o S2206 com um novo salário. Então, o salário sempre está atualizado, como já está na CTPS digital. Então, isso já está pronto e não faz sentido mandar duas vezes. Quem faz a parte de saúde ocupacional de toda a empresa é uma empresa prestadora no Sul. A dúvida é como cadastrar o médico examinador se eles não têm CPF e NIT destes médicos. Tentei cadastrar novamente com o CPF e o sistema não aceitou, somente com o CPF. É interessante porque são campos que são obrigatórios, né, Fran? Então, o sistema sempre exige ali o que é obrigatório. Tu poderia só mostrar ali como é que funciona o cadastro ali do responsável? Sim, então assim, o médico examinador não é obrigatória a informação, então, da questão do CPF e do PIS, tá? A gente sabe que hoje o sistema, ele obriga o preenchimento do PIS, né? Então, a gente tem a informação do PIS, que ela é obrigatória. Por quê? Porque hoje no layout do PPP físico, a gente precisa ter a informação do PIS lá. Então, por esse motivo que o sistema valida o PIS. Mas o CPF ele não é obrigatório. Então, para os médicos que são os médicos examinadores, a orientação, então, que a gente dá para todos os clientes, então, é fazer o preenchimento. O CPF, ele não deve validar, até eu vou fazer o teste aqui, porque a princípio ele não valida, vamos confirmar aqui. Agora, o PIS vocês podem colocar uma informação geral, não tem problema nenhum, tá? Porque essa informação não vai gerar para o e-social, então o CPF realmente ele não obriga a fazer o preenchimento. Quanto à validação do PIS, isso é uma regra de sistema que já está sendo analisada para a gente conseguir ver o que pode ser feito para a gente alterar essa regra. Mas como o layout atual do PPP físico precisa ter essa informação, por isso que existe essa validação. Mas fiquem tranquilos, para o médico examinador, a informação do CPF e do PIS não vai gerar para o e-social. O que vai ser importante, então, para fins de médico examinador é o CRM, é o estado e o número do CRM. E o nome, né, do médico também. Agora, o médico coordenador, sim, o médico coordenador é obrigatório que tenha o CPF. Inclusive, Marta, bem interessante, né? Essa semana a gente teve alguns eventos que foram negados no e-social mesmo. Por quê? Por causa que o CPF estava errado do médico coordenador. Então, por isso que é interessante vocês confirmarem se realmente o CPF está correto para fazer o envio e não acontecer da rejeição, então, quando chega lá para enviar para o e-social. Exatamente, porque o CPF aqui na tela ele não valida, tá? Mas se o número for inválido, o evento será rejeitado. Isso aconteceu também com o responsável do e-social. Então, cuidado ao alimentar os dados aqui dentro do sistema. O evento será enviado, na verdade, será enviado do S2220 e terá como data final 30 ou 31 de cada mês. É o que tem no mês, se tem 28 é 28, se tem 30 é 30, se tem 31 é 31, é mês. De 1 a 30, de 1 a 31, de 1 a 28, de 1 a 29. Essa é a regra. Se o PPRA está para vencer no final do mês e ainda não recebi os laudos atualizados, como eu faço?
Certo, aí tem que ver se o grupo 1, né, pensando em grupo 1, só lembrando também, né, Marta, que o PPRA, ele seria para fins trabalhistas. A gente sabe que tem muitas empresas, então, que utilizam o PPRA como LTCAT, né, até porque se a legislação, né, prevê que é permitido, então, se as informações que são obrigatórias no LTCAT estiverem no PPRA, ok, não tem problema nenhum. Mas essa é uma dúvida bem complicada mesmo, né? Eu acredito que o melhor mesmo é conversar com o responsável pelos registros ambientais, mas acredito que é melhor vocês informarem com base no documento que está atual, que está vigente a princípio, né? Ou que já está vencido, e após faz a renovação, então, das informações para gerar novamente o evento. Mas o melhor mesmo é não enviar a carga inicial atrasada. Não sei se tu concorda comigo, Marta. Perfeito. A próxima pergunta, eu tenho autônomos no meu mapa de risco, porém eles estão nos funcionários não cobertos. Não consta no posto e função. Como fica o autônomo? Na verdade, o autônomo não são todos que vão para o e-social. Então, se não me falha a memória, é a categoria 731, 734 e 738. Daí, no cadastro do autônomo, você tem lá agora a informação, na hora que ele habilita para o autônomo. Então, foi criada a função dentro do cadastro do autônomo exatamente para que você tivesse agora posto e função. Então, o sistema foi implementado. E, novamente, não são todas as categorias, é 731, 734 e 738 não aparece aqui, porque ela já está no cadastro do contrato. Então, são as categorias de autônomos que nós precisamos aqui enviar. Então, não são todos os autônomos que você precisa. Sendo uma dessas categorias, precisamos ter, então, aqui, né, Franciele, a função. Isso aí, Marta. E se caso, então, está mostrando aqui no mapa de risco, né? Se não, esses autônomos não são dessas categorias que são obrigatórios o envio, e aí está demonstrando aqui nos funcionários não cobertos pelo mapa, você pode simplesmente vir aqui e dizer posto e função não terá mapa, que daí dessa forma ele vai sair daqui e não tem problema, ele não vai mais solicitar necessidade, obrigatoriedade de ter um mapa de risco. Perfeito. O S2240 precisa ser enviado todos os meses? Ou encaminhamos essa carga inicial e só encaminhamos se houver alteração? Você manda a carga inicial e depois todas as alterações que acontecerem com data posterior. Se você não tiver no mês de novembro nenhuma alteração, você não vai ter nenhum S2240. Já posso encaminhar o XML pelo eSocial Plus? Tem os módulos do eSocial Plus? Pode sim, você pode testar. A Franciele, novamente, se tiver alguma complementação aqui. Isso, Marta. Então, na verdade, a nossa orientação é que vocês não deixem lá para o último dia, então, de envios, né? Quem vai fazer, então, esse recebimento do XML da clínica, já faça uns testes, tá? Então, se quiser testar, no caso, se a clínica enviou todos os XML de todos os funcionários, quer testar de todos, pode, mas se quiser testar de um ou dois também, para ver se a estrutura está correta, porque agora é a hora, né? Então, vocês precisam confirmar se a informação que foi encaminhada do CPF está correta, se a matrícula está correta. Até, Marta, semana passada, eu peguei um cliente que eu fui fazer, então, a geração, né, dos eventos pelo eSocial Plus, e aí tinha havido uma confusão na questão da matrícula do eSocial. Ao invés de ter sido encaminhado uma matrícula do eSocial, foi o número do cadastro da pessoa. Então, foi legal que a gente fez, então, logo no início da obrigatoriedade, que daí vai dar tempo de, então, informar as clínicas que estava errada e já enviar a informação correta, então, para que eles consigam, dentro do prazo, fazer a nova geração do XML, tá? Então, a forma de envio é como eu mostrei anteriormente, vou reforçar, então, a informação aqui. Então, primeira observação que vocês precisam ter, primeiro cuidado que vocês precisam ter é salvar o XML dentro de uma pasta, né? Então, salva dentro de uma pasta o XML. Depois, a gente vai dentro do módulo do eSocial Plus, vai na guia Importação XMLs de eventos, e aí vai buscar, então, vai marcar, na verdade, a flag a qual o XML se refere, e vai buscar, então, aqui na pastinha qual que é a pasta que consta, né, enfim, que está dentro dos eventos, então, o arquivo XML. Dá um OK e inicia a importação.
depois a gente vem aqui no resultado para observar, então, se foi importado, se não foi. Lembrando, né, Marta, que se caso precisar fazer algum ajuste nesse arquivo XML, sempre vai ter que ser contatado o fornecedor, então, quem gerou esse arquivo. Nós, da Metadados, não conseguimos fazer alteração nesses arquivos. Precisa ser necessário que seja acionado o fornecedor que fez a geração dos arquivos XML. Perfeito, sempre tratando a origem, né? Porque é lá que deve ser ajustado, ajusta, gera o XML, manda e importa de novo. Quem nós devemos cadastrar como responsável pelo e-social? O responsável pelo e-social é o responsável pela LTCAT, é o responsável pelo programa que substitui a LTCAT. Seria essa pessoa, não sei se tem mais alguma contribuição ali, Fran, mas seria isso. Sim, eu tenho, porque eu gosto quando me faz essa pergunta. Quando me faz essa pergunta, então, eu gosto muito de mostrar o manual, né, Marta? Porque o manual, ele tá bem claro, então, quem que a gente tem que informar quando é referente a essa informação dos registros ambientais, responsável pelos registros ambientais. Então, eu vou buscar aqui no manual, esse aqui é o último manual publicado, e aqui tem, então, essa informação, ó, responsável pelos registros ambientais. Ressalta-se que o responsável pelos registros ambientais é ou são ou os profissionais que elaboram o LTCAT, ou documentos aceitos em sua substituição ou complementação, conforme legislação vigente. Como eu comentei anteriormente, então, a empresa não tem LTCAT, mas o PPRA tem todas as informações que são obrigatórias referente ao LTCAT, então podemos utilizar o PPRA para fazer o preenchimento das informações do e-social. Então, só para ficar bem claro, o responsável, então, vai ser quem assina e elabora, né, o LTCAT ou o documento que substitui o LTCAT. Esqueci de ativar o som. Eu sou do primeiro grupo e se eu não enviar as informações agora, em outubro, quais são as minhas penalidades? O manual não diz isso, eles estão recepcionando os dados, então a nossa orientação é que se faça no prazo legal, não existe nada que diga, vou ter uma multa, não vou ter uma multa, mas tem que ter este cuidado, sabe? Eu não deixaria para transmitir fora do prazo, mas num primeiro momento, não se sabe o que eles vão fazer, então é algo que nós não temos controle. Então, Fran, não sei se tu queres complementar, mas não tem. Não, perfeito. A gente ainda não tem essa informação, né? Só com o decorrer do tempo, enfim, que a gente vai descobrir, então, o que vai ocorrer. Mas eu acho que o mais importante mesmo é se preocupar com os envios, né? Então, não estou enviando, não vou conseguir enviar, mas e aí, quando que eu vou conseguir fazer esses envios, né? Então, ver quais informações que são necessárias, já vai se organizando, então, para quanto antes a gente conseguir. Tanto que a substituição do PVP, ela vai ser em janeiro de 2022. Então, talvez, eu acredito que esse prazo que eles estão dando aí para a questão da substituição é mais para as empresas, então, irem se organizando mesmo e fazerem os envios. Mas a gente não tem como dizer, né, Marta, 100% o que vai ocorrer. Né? A gente não tem essa informação também. Perfeito. Eu deixei o som aqui ativado, desculpa que acabou a bateria aqui do celular. Meu GFIP está cadastrado, mas não consta no PPP. Os riscos econômicos não são obrigatórios constar no PPP, conforme o decreto 3.048 de 99. Então, é o que a Fran já colocou várias vezes, que a gente colocou na webinar, vocês precisam vincular a tabela 24, e o que não está na tabela 24, que não é previdenciário e sim trabalhista, precisa desmarcar, consta no PPP. Tu quer mostrar novamente, Fran? Então, um exemplo que eu tenho aqui na minha tela é referente, então, a esse posto de trabalho e essa função. Eu tenho ruído, calor e radiação não ionizante. Mas quais desses riscos, então, que vão para o e-social? Eu vou clicar nessa lupa aqui e aí eu vou saber qual que vai ter vínculo com a tabela 24 do e-social. Então, o ruído, ele tem vínculo, o calor também tem vínculo, mas a radiação não ionizante, ela não consta lá na tabela 24.
Então, eu não vou precisar enviar para o E-Social, automaticamente esse risco também não precisa constar no PVP. Então, eu vou vir aqui, se estiver marcada, eu vou vir aqui e desmarcar essa flag. Então, eu gosto sempre de orientar para os clientes fazer essa conferência. Então, depois que eu fui, primeira informação que a gente precisa, na verdade, é ter a certeza de quais desses riscos aqui que vão ter vínculo com a tabela 24. Depois que eu tiver, então, as informações parametrizadas aqui, para mim saber qual risco que vai para o E-Social e qual que não vai, aí fica mais fácil. Vou pegar um outro posto e uma outra função aqui. Vamos ver qual que eu tenho preenchido. Não, esse aqui é... Vamos pegar um outro exemplo, vamos ver se eu tenho aqui. Então, aqui, vamos pegar um exemplo de ausência de fator de riscos, né? Então, aqui, deixa eu pegar um outro. Tá. Vamos pensar que esse diretor aqui é CLT, né? Então, eu vou enviar, que no meu caso não tem funcionário, mas vamos fingir que tem. Então, aqui eu tenho postura inadequada. Perfeito, é um risco, né? Então, o funcionário ele está exposto a um risco, mas é um risco trabalhista. Ele não vai ter impacto, então, lá na aposentadoria especial do meu funcionário. Então, nesse caso, ele está ausente de riscos, né? Então, eu preciso vincular a ausência de fator de risco. Então, essa é uma dúvida bem recorrente aí no suporte, que eu vou aproveitar, então, para demonstrar. Então, de que forma que eu crio essa informação da ausência de fator de riscos? Então, primeira coisa, eu crio um grupo, que é a ausência de riscos. Posso criar um meio de propagação aqui, que NA não se aplica. E eu crio um código, então, de ausência de fator de riscos, né? Então, no meu caso aqui, ausência de riscos. Eu utilizei o 999, mas vocês podem ir na sequência conforme o cadastro de vocês. E aqui, então, eu preencho as informações, é um cadastro qualitativo, meio de propagação NA, o grupo que eu cadastrei, e esse aqui que é a informação obrigatória e a fundamental, que é a ausência de fator de riscos. Então, esse código aqui, eu só posso ter somente um cadastro vinculado a esse código, eu não posso ter vários. Então, a gente vê que é bem recorrente aí no suporte, por exemplo, eu tenho aqui graxas e óleos. Então, aqui eu não tenho vínculo lá no E-Social. Então, vou pôr ausência de fator de riscos. Não, eu não vou pôr nada, eu vou deixar em branco, porque essa informação não vai compor o meu evento S2240. Então, a ausência de fator de risco, ele pode ser vinculado somente a um cadastro, que normalmente aqui na descrição vai ser ausência de fator de risco. E quando que eu vou vincular a ausência de fator de risco? Quando eu tiver algum outro risco, por exemplo, eu tenho riscos trabalhistas, mas riscos previdenciários que constam lá na tabela 24, eu não tenho. Então, eu preciso obrigatoriamente ter um código da tabela 24 vinculado ao meu funcionário. Então, por isso que nesse caso, eu vinculo a ausência de fator de risco. E aí, depois que fez esse preenchimento aqui, vai nos requisitos das NR6 e NR9 e também faz o preenchimento. E aí tem que ser feita uma análise dessas respostas, né? Então, eu estou falando em ausência de fator de risco e a questão dos EPIs, a princípio não tem. Então, por esse motivo, eu coloco NA, mas não quer dizer que seja a orientação para a tua empresa. Tem que ser feita uma análise e ver qual informação que vai ser preenchida. Outra questão, Marta, que também me questionaram é que EPC eficaz e EPI eficaz, quando a gente vincula a ausência de fator de risco, ele já está vindo em cinzinha nessa última atualização. Por quê? Porque foi uma mudança no manual do E-Social. Então, quando for vinculado a ausência de fator de risco lá no ambiente de trabalho, não precisa mais informar EPC e EPI. Então, por isso que o sistema já veio automaticamente bloqueando a alteração dessa informação. Então, é só por esse motivo que não está mais vindo a opção aqui de alterar o NA. Tá? Acho que foi respondido, né, Marta? Perfeito. A próxima pergunta é: tenho uma dúvida referente ao envio dos eventos, por exemplo, se eu enviei o 1299 de outubro, se eu posso transmitir com data posterior o S2240. O 1299, ele não tem relação nenhuma com o evento S2220, nem com S2240, nem com S2210 aqui, então ele não vai impedir o envio.
Então, se a empresa, a folha já fez o fechamento, vocês conseguem transmitir sem problema nenhum os eventos do SST. Nosso serviço é todo terceirizado pela clínica. É possível a própria clínica fazer o envio das informações usando o certificado digital da empresa ou precisa ser enviado pelo metadados? Se vocês tiverem outorga de procuração, eu não daria o certificado para a clínica, porque quando vocês dão o certificado, a clínica acessa todos os dados novamente. Ela consegue, inclusive, acessar até a conta do funcionário no que diz respeito ao fundo de garantia. Então, trabalhem com outorga de procuração e lá tem um grupo Eventos de SST. Vocês devem elaborar ali a procuração, né? Dando poderes somente para essa empresa, né? Somente no que diz respeito aos eventos do SST. Muito cuidado com as informações também. As empresas que possuem somente os laudos no sistema de 2018 em diante. Como fará o PPP de profissionais mais antigos? Na verdade, o PPP até 12/10/2021 continua em papel, né, Fran? Faça ali as suas considerações. Eu acho que a dúvida do cliente mesmo é a questão das informações antes de 2018. Então, se vocês querem gerar o PPP completo dentro do sistema, precisa obrigatoriamente preencher as avaliações anteriores, né? Então, o funcionário que foi admitido em 2010 precisa ter todas as informações referente à lotação desse funcionário desde a data de admissão. Mas essa é uma pergunta bem direcionada para o suporte. Então, se caso não ficou claro aqui nosso esclarecimento, então pode estar abrindo um chamado no suporte, que o pessoal vai orientar melhor. Perfeito. O metadados nos dá um relatório com o número da matrícula do funcionário, do e-social? Sim, para isso vocês precisam abrir um chamado, e daí se você não sabe montar um relatório, nós temos a equipe ali que daí vai para a área de serviço, daí a gente monta o relatório com a matrícula e o CPF e os dados que vocês desejarem. Então, é um relatório que também não, o custo é baixinho, mas tem a possibilidade sim. Posso emitir a CAT pelo módulo da folha? A CAT não está dentro da folha, a CAT está dentro do módulo do e-social. Então, até a Fran vai colocar ali, você pode fazer, não precisa ter, todo o cliente que tem o módulo do e-social pode emitir a CAT pelo sistema da metadados. Isso mesmo, Marta. Então, se caso o cliente não tiver os módulos de saúde e segurança, então, dentro do módulo do e-social, tem aqui eventos, registro da CAT. Lembrando que quem adquiriu, então, o e-social Plus e vai fazer, então, o envio pelo arquivo XML recebido das clínicas, a CAT, ela não é importada pelo e-social Plus. Então, obrigatoriamente precisa registrar, então, dentro do módulo do e-social, eventos, registro da CAT. Lembrando também que a CAT é o único evento que o envio vai ser automático. Então, no momento que a gente salvar a CAT, ela já vai fazer a geração lá para o e-social. E aí também, sempre lembrar de fazer o gerenciamento aqui no gerenciador, para ver se foi aceito, se está tudo ok. E, Fran, é importante, né, que a CAT tem prazo diferente, não é até o dia 15 do mês seguinte. Se eu tenho uma CAT hoje, meu prazo é amanhã, né? E se for fatal, né, com morte, o prazo é hoje mesmo. Então, eu tenho um tempo menor ali de envio e vocês precisam estar na versão 4.30.0 ou superior. Então, se tu quiseres clicar ali em ajuda sobre, para que o sistema gere a CAT automaticamente, ela tem que estar na versão 4.30.0 ou superior. Neste caso, da Fran está 4.30.0.1, então ela é superior. Então, é pré-requisito, tá? Senão não tem eventos do SST. Deve ser enviado aqui, ó. Quem tem os módulos de saúde e segurança tem que adquirir o PUS para fazer a geração do arquivo XML? Não. A pergunta é sempre assim, eu recebo um XML de um terceiro? Se recebo, preciso ter. Se não recebo, não preciso. Se tudo está dentro dos módulos de SO e ST, você, como a Fran já colocou para vocês vão só fazer a geração e transmissão do evento. Deve ser enviado somente os riscos acima do limite de tolerância, Fran? Essa pergunta é boa para ti. Essa pergunta, né, Marta? Essa pergunta é complicada de ser respondida, porque essa pergunta tem que ser em conjunto, né? Então, tem que ver o responsável lá pelos registros ambientais e ver qual que é a orientação dele.
Então, o ruído, né? O ruído é uma das maiores dúvidas aí. Então, se caso está abaixo do limite de tolerância, abaixo dos 85 decibéis, eu informo ou não informo? Aí vocês vão ter que fazer essa análise, vão ver, contempla essa informação lá dentro do meu documento, como é que está sendo avaliado, vou informar, não vou informar? Infelizmente, a gente não tem essa resposta, até porque a gente não conhece o ambiente de trabalho de vocês, né? Então, não temos como nós determinarmos se vai informar ou não. Lembrando que o e-social aceita todas as informações, então, mesmo se estiver abaixo do limite de tolerância e vocês quiserem enviar, vocês podem. Se não quiser enviar, também não vai ter problema, porque o e-social vai aceitar essa informação. Mas essa tem que ser uma definição de vocês. Referente ao calor, que aí o calor, ele tem a informação aqui na tabela 24, ela está mais clara nesse sentido aqui. Vamos achar aqui a tabela do calor. Então, o calor, aqui na tabela 24, ele fala assim, trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos pela NR 15, portaria 3214 de 78. Então, também fica definido, né, por vocês, se vai ser enviado ou não, se o calor estiver abaixo ou acima. Mas aqui a definição é um pouquinho mais fácil de ser feita. Lembrando também, né, Marta, que o calor e a sílica são dois agentes aí que o Manual do E-Social solicita informação do limite de tolerância. Então, para a gente relembrar que né, dentro da tabela dos riscos, quando a gente se referir ao calor ou à sílica, nós precisamos então vir aqui, registra a tolerância para exposição e colocar sim. Nesse caso, vai abrir um campo dentro do mapa de risco referente ao limite de tolerância. Deixa eu ver se eu encontro aqui um calor aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, aqui ele vai abrir a opção de tipo de atividade, mas essa informação é só para cadastro dentro do sistema para gerenciamento interno, não leva para o e-social. Agora, o limite de tolerância, sim. Então, depois que a gente fizer a parametrização dentro do cadastro do risco, aqui vai abrir esse campo e nós informamos o limite de tolerância. Somente para o risco, o agente nocivo sílica e calor. Certo? Perfeito, Fran. Qual a diferença do módulo E-Social para E-Social Plus? E como adquirir? Bom, para adquirir, você entra em contato com cvm@metadados, né, Morgana? Isso, né? cvm@metadados. E a diferença é o menu importação. Ele é igual, a única coisa que tem ali importação. Aí, quando tem importação, é E-Social Plus. Quando não tem importação, não é E-Social Plus. Então, o que nos dá a possibilidade de importar é quando nós adquirimos o E-Social Plus. Aí, a pergunta que contribui é, quando eu preciso ter? Novamente, somente quando o XML é externo. Eu tenho uma clínica que manda o XML. Aí eu tenho que importar para transmitir se a clínica não fizer a transmissão automática. Então, é importante. Agora, eu tenho tudo dentro do sistema. Eu tenho SO, ST, registrei e vou lá e faço a geração. Eu não preciso do E-Social Plus. Por quê? Porque eu tenho tudo dentro do sistema. Agora, eu recebo ele de um terceiro. Pode ser até do Madu, que é da Metadados. Todos os meus funcionários estão numa clínica que tem sistema Madu e que manda o XML para Metadados. Aí eu preciso ter o E-Social Plus. Queres complementar? Sim, quero sim, Marta. Então, aqui a gente tem um material sobre os cenários, né, que foi o que a Marta colocou inicialmente, então, hoje na webinar. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui o módulo de saúde ocupacional, segurança do trabalho e E-Social. Assim, eu entrego todos os eventos. A princípio, eu não preciso adquirir nada. Aí, eu tenho outro cenário, que é o módulo, eu tenho o módulo de saúde ocupacional e E-Social. Eu também entrego todos os eventos e aí também não preciso adquirir nenhum módulo. Aí a gente entra com outro cenário. Então, hoje eu sou cliente da Metadados, tenho um módulo de segurança do trabalho e E-Social. Então, eu consigo entregar o evento S2210 e o evento S2240. Porém, o S2220 eu não consigo entregar. Quais seriam, então, os serviços recomendados, né? A solução, na verdade. Então, eu posso, então, estar adquirindo o módulo de saúde ocupacional para mim ter todo o gerenciamento, então, dentro do sistema, né?
ou eu posso, então, adquirir o E-Social Plus, tá? Então, isso é uma definição da empresa, né? Então, aqui a gente deixa claro, então, pode adquirir o saúde ocupacional para entregar o evento e também ter todo o gerenciamento na questão da saúde do trabalhador, enfim, né? Principalmente da convocação. E o E-Social Plus, então, ou o E-Social Plus, a gente consegue fazer a importação do evento. Outro cenário seria, então, eu tenho um módulo de folha de pagamento e tenho o E-Social. Qual evento, então, que eu consigo gerar? Nesse cenário aqui, eu consigo gerar somente o evento S2210, que é a CAT. Então, eu não consigo gerar nem o 2220 e nem o 2240. Nesse caso, aí pode, então, tem algumas alternativas, né? Então, pode adquirir um módulo de saúde ocupacional para fazer toda a gestão e enviar todos os eventos. Pode adquirir um módulo de segurança do trabalho e o E-Social Plus, então, para poder, então, importar o XML. Esses cenários e essas alternativas vai depender da tua empresa, então, vocês têm que ter um olhar interno e ver qual que vai ser a melhor alternativa, então, para conseguir enviar os eventos. Então, só quis frisar mesmo essa questão dos cenários, porque também é uma dúvida bem recorrente, né, dentro do suporte. Então, o que eu faço? Tá, sou cliente da Metadados, eu não tenho nenhum módulo, então, não tenho nem de saúde nem de segurança, somente folha de pagamento. Quais que são minhas alternativas, né? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, eu posso, sim, somente adquirir o E-Social Plus para receber os XML, mas também posso adquirir os módulos para fazer todo o gerenciamento e ter controle de todas as informações que eu estou enviando para o E-Social. A pergunta é, todos os clientes terão acesso ao E-Social Plus? Ou é uma aquisição? É uma aquisição. Se houver a necessidade na sua empresa, você contata a cvm@metadados.com.br e faz a solicitação. Existe um custo, sim, mas ele é de acordo, né, com o perfil de cada empregador, então tem que adquirir. Quem não tem SST da Metadados? Tem que ser a matrícula que aparece no cadastro normal do funcionário para a prestadora de saúde? Sim, como a Franciele colocou para vocês, é a matrícula do empregado para o E-Social, que está lá no cadastramento do empregado, na guia E-Social, no campo matrícula para E-Social. Isso é de suma importância, senão o evento será rejeitado. Então, já está novamente ali na tela este código que aparece no campo, matrícula para o E-Social. Como gerar o relatório de consistência dentro do módulo de saúde e segurança do trabalho? Ele não está neste módulo, ele está no módulo do E-Social. Então, tudo isso é importante saber onde. Então, é dentro do módulo do E-Social que você gera o relatório de consistência. Isso, apenas complementando, então, esse relatório de consistências de SST, ele não valida o evento S2220, né, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Ele vai validar somente o S2240, que é condições ambientais de trabalho, que é o evento que nós precisamos, então, inicialmente enviar para todos os funcionários, que nós teremos, então, a carga inicial. Então, esse relatório, ele valida somente esse evento e é dentro do módulo do E-Social, como a Marta comentou, em gerenciamento, consistência das informações de SST. Lembrando que nós já colocamos ali no chat, então, o link dos artigos, então, se caso vocês quiserem já acessar, já está no chat, então, disponível para abrir como faz, então, a emissão desse relatório e também como resolve as inconsistências que possivelmente irá trazer no relatório. Perfeito. Aqui o Marta, tem a possibilidade das clínicas enviarem diretamente o evento S2220 e S2240, não sendo enviados pelo escritório de contabilidade? Tem. Mas é importante trabalhar ali a outorga de procuração, que grupo eles vão poder acessar e deixar isso claro da responsabilidade. Mas existe essa possibilidade, sim. Se puder reforçar um pouco sobre como abastecer dentro do sistema o risco químico e ergonômico, Fran, contigo. Claro, vamos lá. Então, assim, risco químico, né? Então, a gente precisa ter bem claro, novamente, né, que nem todos os riscos químicos vão para o E-Social. A tabela 24, que é essa aqui, a tabela do agente nocivo, ele tem uma separação, inclusive, de códigos. Então, todos os riscos dos agentes nocivos que iniciam com 01,
são riscos, então, do grupo químico. Os que iniciam com 0,2 são riscos do grupo físico, e os que iniciam com 0,3 é biológico. O 0,4, então, são todos que não enquadram nesses outros grupos aqui. E também tem a questão dos agentes nocivos não constantes no anexo, que é para questão judicial mesmo, se acaso houver alguma decisão, tem que ser informado esse código, e a ausência de fator de risco. Então, para cadastrar dentro do metadados os riscos químicos, a gente tem que dar uma olhadinha como é que está a base de vocês. No meu caso aqui, os riscos do grupo químico iniciam com 0,2. Então, eu vou dar uma olhada na sequência, e o próximo vai ser 0,213, né? Então, 0,213, e vou cadastrar, então, o meu risco aqui químico. Então, vou pegar um exemplo aqui eu não sei se eu já tenho cádmio, mas eu vou cadastrar o cádmio, não tem problema. Se ele for um risco quantitativo, ou seja, que ele for mensurado, né? Então, a gente precisa manter essa informação como quantitativo. E a técnica utilizada, então, como é que foi avaliado esse risco? Pode ser colocado o aparelho e também a norma que foi utilizada, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar na NIOSH e vou colocar só aparelho, até porque eu não sei qual que é o aparelho que avalia o cádmio, tá? Então, vamos deixar aqui só aparelho. O meio de propagação, então, se for ar, respiração, isso é para controle interno. O grupo, então, químico, e aí eu vou buscar lá na tabela se tem o cádmio ou não. Nesse caso, tem. Então, eu vinculo ao E-Social, tá? E aí eu salvo. Agora, se eu for cadastrar um outro risco que não consta na tabela do E-Social, por exemplo, hidrocarbonetos aromáticos. Ele não consta no E-Social. Então, nesse caso, eu vou deixar ele em branco, não vou preencher nada, vou salvar. E quando eu for vincular ele lá no mapa de risco, eu só vou lembrar de desmarcar a flag do constar no PPP. Riscos ergonômicos, a mesma situação. A gente olha aqui como é que tá os cadastros dos ergonômicos e faz o cadastro, tá? Então, aqui eu tenho só postura inadequada. Vou cadastrar um próximo, então, 0402. Então, vamos pensar aqui, então, atividades em pé, por exemplo, né? Então, ele é um risco ergonômico, mas ele não vai para o E-Social. Então, perfeito, eu posso permanecer cadastrando dentro do metadados para mim ter esse gerenciamento. Mas aí eu tenho que lembrar que eu não preciso vincular a tabela do E-Social, porque os riscos, principalmente os ergonômicos e os de acidente, não vão ser levados nesse primeiro momento. Então, se eu buscar aqui alguma coisa relacionada a ergonômico, não vai ter, atividade em pé, ou até postura, algo nesse sentido, não vai ter na tabela do E-Social, tá? E como é que eu vou fazer o preenchimento lá no mapa, né? Então, aqui, arquivo, tabelas do PCMSO, reconhecimento dos riscos ambientais, mapas de risco. Vou buscar, então, meu posto e função, vou pegar um funcionário que não está coberto aqui só para mim fazer. E aqui eu vou, então, aqui embaixo buscar um risco. E aqui, então, quando eu clicar em avaliações, eu coloco a data, tudo certinho, conforme o início da vigência do meu documento. Porém, aqui quando eu for salvar, eu vou desmarcar a minha flag do constar no PPP, porque ele não tem vínculo com a social. Então, o cadastramento daqueles riscos que não vão, a gente só tem que lembrar mesmo de desmarcar a flag. Mas o preenchimento do cadastro, ele permanece totalmente igual, tá? Não muda em nada. A única questão mesmo é que precisamos desmarcar aqui. Quantas perguntas tivemos, Fran? E assim, a gente respondeu muita pergunta até agora. Então, nós estamos aqui encerrando. Deixo aqui novamente. Nós compartilhamos com vocês um material aqui no chat. Acessem o nosso material. Muitas das dúvidas que estão na sequência já foram respondidas. Então, assistam novamente a nossa webinar aqui, que muitas perguntas já foram respondidas. Nós nos focamos aqui exatamente para mostrar sistema, para que vocês pudessem sair daqui com mais segurança. E se ficou alguma pergunta ainda, daí o direcionamento é via suporte, abram um chamado, que a equipe estará auxiliando vocês.
Então, tem bastante material, como a Fran colocou, esses vídeos explicativos, eles são ótimos, vale a pena. Digo que não é perder tempo, é ganhar tempo assistindo eles, porque vocês vão ter uma segurança de como a informação precisa estar no sistema, como ela precisa estar parametrizada para evitar o estresse lá na frente. Novamente, assim, prazo é 13 de outubro, não existe mais prorrogação e postergação de prazo. Ah, já aconteceu. Você é do grupo 1, não tem plano B. O plano é transmitir a informação e correr atrás do tempo se você ainda precisa ajustar dados. Lembrando que até 12 de outubro fica onde está. Então, nada do passado será enviado para o e-social, e sim o meu histórico, a minha fotografia de 13 de outubro, que é a data, então, o dia D do e-social do grupo 1. Então, não sei se a Franciele quer aqui fazer alguma complementação, então, novamente, reforço. Nós temos bastante material, a Fran gravou vídeos maravilhosos para vocês, explicando passo a passo, que está ali no material, ali no chat, que já foi compartilhado. Assistam novamente essa live aqui, essa webinar. Se vocês tiverem dúvidas, vocês conseguem assistir o passo a passo de como parametrizar dentro do sistema também, que novamente estivemos aqui, eu e Franciele, em 2 momentos, outro em junho e outro em setembro, explicando sobre o módulo e como se faz a parametrização. Então, tem bastante material para que você possa conduzir esse trabalho internamente. Isso mesmo, Marta. Eu acho que não tem mais nada para complementar, realmente é isso mesmo. E lembrar que agora é uma realidade, né? Então, como a Marta falou, nós da área da segurança, talvez a gente não tinha o hábito de estar vendo essas informações burocráticas ou até trabalhar com o sistema, mas a gente vai precisar se adequar, porque o e-social, então, da área da SST é uma realidade. Então, a gente precisa realmente entender que a partir de agora a gente precisa estar enviando essas informações. Agradeço a Marta pela parceria mais uma vez, foi ótimo. Acho que a gente conseguiu contribuir bastante aí com os clientes e qualquer coisa a gente fica à disposição. Perfeito. Eu digo assim, ó, compareça com a melhor roupa, o melhor perfume, o melhor gel, o melhor batom. Na verdade, traduzindo, essas são as informações que vocês devem transmitir para o e-social. Não enviem qualquer coisa. Aquele negócio de só apertar botão não funciona. Nós já falamos aqui em outros eventos, em outros momentos, da importância do profissional de compliance. Vamos conferir, vamos estar atentos a regras, manuais, entender como o sistema funciona. Mais uma vez, eu agradeço a parceria com a Franciele, nós temos trabalhado aqui em conjunto, dividindo trabalho, conhecimento, porque nós somos melhores quando nós trabalhamos juntos. O individual, acho que gente precisa de gente para ser gente. Então, muito obrigada e até a próxima, e contem com a Metadados.